Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao calendário vivo entre Sol, Terra e Lua. Este é um podcast sobre o tempo como caminho de transformação, um caminho circular e espiral, um círculo sempre em expansão. Em determinados momentos, nós vamos usar determinadas linguagens simbólicas diferentes. Temos falado bastante da roda do ano. Falamos também um pouco sobre tarô, cartas de tarô que nos acompanham nessa roda do ano. E falamos também sobre arquétipos da astrologia, da natureza, e, enfim, o que está acontecendo naquele período. Então, como hoje nós vamos falar sobre o arquétipo de Câncer, o signo de Câncer, é importante deixar um lembrete de que nós não olhamos para os signos como rótulos de personalidade ou como previsão de futuro. Nós compreendemos os signos como arquétipos vivos ou imagens da alma que se manifestam dentro de cada ser humano, homem ou mulher, independentemente da data de nascimento. Então, quando a gente for falar aqui de um arquétipo de um signo, não estamos falando de cancerianos apenas, ok? Cada estação do Sol, ou cada volta que a gente dá ao redor do Sol, nos convida a desenvolver uma qualidade de consciência. É sobre isso que a gente fala. Depois da travessia de Gêmeos, quando a gente aprende a perguntar, a comunicar, a experimentar e conhecer o mundo, nós chegamos àquele momento em que a consciência faz um movimento de retorno, que é um movimento completamente diferente. A consciência para de olhar para fora, começa a perguntar onde é a minha casa. Essa casa não é uma construção, é um estado interno. Então, hoje nós vamos caminhar por esse arquétipo, conhecer o mito também associado a esse signo, descobrir por que que ele fala tanto sobre pertencimento, sobre memória, sobre cuidado, sobre ancestralidade e segurança emocional. Mas antes, claro, nós vamos falar do calendário circular da semana. Nessa semana, então, a gente está com o Sol em Câncer. Isso começou lá, normalmente entre 20 de maio e 20 de junho, com algumas variações. Nós tivemos a lua cheia em Capricórnio, se eu não me engano, foi no dia 29, e desde lá ela está na fase decrescente, passando então até a minguante gibosa até o dia 7, onde temos o quarto minguante, e depois nós seguimos com ela apenas minguante. E também teremos a entrada de Vênus em Virgem. As conversas astrais ainda não consegui trazer para vocês, mas em algum momento trarei. Continuamos no percurso que vai de Uli a Imbolc, tempo da Terra e tempo da Lua. Então, sobre o calendário circular, basicamente era isso. Aqui uma imagem da constelação de Câncer, sempre lembrando, né, queridas, que as constelações, os desenhos dela no céu, nem sempre mostram, né? Não é aquilo que a gente espera ver, é muito mais um conjunto de linhas, uma galera de uma imaginação muito boa de design, digamos. Mas o importante também é lembrar que se você for procurá-las no céu, elas aparecerão para nós de cabeça para baixo, tá? Então a imagem que normalmente a gente coloca aqui ou vê, né, das constelações, você vai ver no hemisfério sul de cabeça para baixo, porque foi desenhado lá do hemisfério norte. E a gente vê como quase como um espelho. Não é exatamente assim, e também não é exatamente igualzinho o ano todo, porque depende um pouquinho da inclinação, enfim. Dá para ver mais ou menos, né, parecido e, sem dúvida, de cabeça para baixo do que é o desenho comum que a gente vê por aí, tá bom? Então vamos lá. O Sol, né? Vamos lá, simbolicamente falando, o Sol chegou à água, tá? Se a gente começou o ano astrológico em Áries, nós passamos pelo fogo, em Touro nós passamos pela terra, em Gêmeos nós passamos pelo ar e agora o Sol chega na água, que é isso, né? Um momento do ano que a natureza muda completamente de ritmo. No hemisfério sul, o Sol entra em Câncer logo ali no solstício de inverno. Então é o começo da luz, a gente já falou bastante sobre isso em outros episódios, que o solstício é quando a luz começa a voltar, mas a gente ainda não percebe, a gente ainda está nessa estação introspectiva do nosso ciclo, né? Recolhida, sementes escondidas,
animais estão sempre procurando abrigo, cobertinha, marquises, as árvores continuam economizando energia, natureza diz, parece pelo menos que diz para nós, né? Ó, não é tempo de crescer para fora, é tempo de fortalecer raízes. E esse é um movimento extremamente canceriano, se a gente falar da linguagem simbólica ou da linguagem arquetípica. Então, como Áries, lá em Áries inicia, em Touro a gente tem uma estabilização, juntando isso com os elementos que eu falei antes, tá? E Gêmeos a gente tem uma exploração do mundo, né? Câncer agora a gente vai para um acolhimento. Vamos falar um pouquinho do mito, o mito do caranguejo, que é o símbolo do câncer, né? É, o caranguejo de Hera, esse é um dos mitos mais tradicionais para falar dessa constelação. Na tradição grega existe esse pequeno personagem que quase ninguém se lembra. O nome dele é Carcinos. Então, o Hércules enfrentando a Hidra de Lerna, a Hera decidiu enviar um pequeno caranguejo para ajudá-la. Lembrando, Hera contra Hércules, né? O animal não tinha força e não tinha tamanho, não tinha qualquer chance contra o Hércules, mas mesmo assim ele avançou e mordeu o pé do herói. E claro, o Hércules imediatamente esmagou o Carcinos. E a gente poderia pensar que a história termina aí, mas não, porque a Hera ficou comovida pela fidelidade daquele pequeno ser e resolveu colocar, então, esse ser entre as estrelas. E assim que nasceu a constelação de Câncer. E é uma história curiosa, porque, diferente de tantos heróis gregos, Carcinos não venceu pela força, não conquistou pela glória, não derrotou monstros. E o valor dele, o valor percebido dele foi, né, a lealdade, a coragem de proteger aquilo que ele amava, mesmo sabendo que ele ia perder. Essa é uma imagem profundamente canceriana, que nem sempre o maior poder é conquistar, às vezes o maior poder é proteger, tá? Então, ele, por conta dessa linguagem simbólica, representa bastante aí o arquétipo da grande mãe, né? A mãe abnegada, né? Mas tem um detalhe importante, tá? Essa grande mãe, ela não significa só maternidade biológica. A gente não tá falando disso. A gente está falando de uma função psíquica que é a capacidade de maternar, né? Nutrir, proteger, gerar, acolher, conter, né? Segurar nos braços, dar segurança para que a vida floresça. E todo mundo possui essa energia, tanto homens quanto mulheres. Então, quando a gente falar arquétipo da mãe, não focalize na sua mãe ou em você como mãe e também não retire o arquétipo dos homens, ok? Esse arquétipo, ele é o quê? Ele se mostra quando você está lá criando o teu ambiente seguro, praticando uma escuta profunda, alimentando um projeto, cuidando de um jardim, protegendo uma comunidade, acolhendo a nossa própria criança, né? O que precisa ser nutrido agora seria a resposta que esse arquétipo, desculpa, seria a pergunta que esse arquétipo traz para nós, né? E aí, também por conta de estar conectado com isso tudo, e a Carcinos ser um caranguejo que carrega sua própria casa nas costas, esse símbolo também representa a casa interior, né? O caranguejo leva a casa consigo, coloca a perninha lá para dentro. É uma imagem forte para você imaginar esse arquétipo. Então, que a segurança, essa proteção, esse escudo não pode depender apenas das circunstâncias. Eu fico bem assim impressionada, né? Como a gente às vezes perde o chão quando a gente se muda, quando acontece alguma coisa assim, né? Mas a gente tem que lembrar que a nossa segurança não pode estar pautada nisso, né? Num local físico apenas. As casas mudam, os empregos, né, acabam, os relacionamentos se transformam, os filhos crescem e os nossos pais envelhecem. Então, se sempre a gente estiver colocando essa segurança fora de nós, a gente está vivendo num estado de constante ameaça. E o arquétipo de câncer, ele convida a construir essa casa própria que ninguém pode te tirar, porque ela é uma casa interior feita dos teus valores, das tuas memórias,
né? Vai falar, a gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for falar o arquétipo do planeta, entre aspas, né? Astro regente, que é a Lua, na semana que vem. É, falando de espiritualidade, de vínculos verdadeiros, de intimidade consigo mesma, tá? E aí, Câncer, né? Sendo do elemento água, ele traz consigo algo que a gente costuma chamar de memória da água. A água, ela guarda e registra, nunca esquece completamente. E esse arquétipo, ele está profundamente ligado às lembranças, tá? O arquétipo de Câncer. A infância, a ancestralidade, a genealogia, histórias familiares, tudo que a gente herda emocionalmente. Às vezes a gente pensa que é, né, que a gente é um indivíduo. Tudo bem, a gente deve pensar que é um indivíduo, mas não esquecer que fazemos parte de uma teia, né, de uma trama, de um emaranhado, depende como é que está organizado esse tecido emocional aí para trás. A gente carrega gerações inteiras vivendo dentro de nós, né? Isso vem, o que que vem junto com essa geração, né? Medos que essas gerações tiveram anteriormente, sonhos que foram interrompidos, talentos, né? Silêncios, amores, feridas, perguntas que nunca foram respondidas. Então, tudo de bom e também não bom, tá? Junto com a nossa genealogia. O câncer nos convida a olhar para essas águas, para esse lugar sem julgamento, não para ficar preso no passado, mas para libertar o futuro, né? Para fazer um pouquinho diferente, como dizemos, para honrando a ancestralidade, é, recebermos permissão para não precisarmos perpetuar o que a gente acredita que não é mais cabível para nós, ok? Então a gente aqui esse estudo da fidelidade é muito importante, essa lealdade invisível que temos e que muitas vezes nos prejudica, muitas vezes nos fortalece. Então precisamos fazer escolhas conscientes sobre essa fidelidade, sobre essa lealdade, especialmente conectada com a ancestralidade, tá? Quando esse arquétipo está em desequilíbrio, vamos chamar assim, né? Como se a gente também metaforicamente falando que ele possui uma luz e uma sombra, tá? A sombra, então, de uma proteção é o quê? É uma proteção em excesso, é aprisionamento, né? É controle. Então, ao invés de cuidar, eu controlo, né? Ou então ficar extremamente dependente. Eu não amo, eu dependo, ou faço, né? Quero tornar as pessoas dependentes de mim. Acolher não deve significar impedir que o outro cresça, né? Acolher às vezes é inclusive só dizer tô do teu lado, mas segue teu caminho, tô do teu lado para caso, né? Te apoio aí na tua decisão, mesmo que mesmo que esse caminho seja para longe, ou mesmo que esse caminho seja esquisito para nós, né? Quando a gente repete as histórias familiares, desculpa, gente, uma outra coisa sobre essa sombra, né? Quando a gente fica excessivamente presa ao passado, né? Presa no que foi, no que era, no como era. E aí isso traz então um pouquinho de repetição de histórias familiares, porque sempre foi assim, né? Isso é bem complexo. Mas assim, temos ferramentas, né? Temos bastante ferramentas, muito mais do que os nossos pais tiveram, avós e etc. Hoje para trabalharmos isso. Ou então, quando eu estou sempre hipervigilante, porque eu sempre acho que algo ruim vai acontecer e vai me tirar a minha segurança. Quando eu tenho medo de mudanças, né? Medo de mudar. Parece que eu quero me enfiar dentro da minha casca, né? Ou quando a gente tá tão emocionalmente fechada que a gente tá com a nossa casinha, né? A nossa concha, a nossa casca virou uma armadura mesmo. Então, é tão dura que ninguém consegue realmente nos conhecer. Nós nos tornamos impermeáveis às relações. Então, esse casco protege, mas ele também pode impedir o contato. Sempre vocês vão perceber, né, que quando a gente está estudando a linguagem simbólica dos arquétipos, a gente acaba descobrindo que um bom lugar para a gente tentar navegar é o caminho do meio entre as.
super qualidades daquele arquétipo e os super problemas. Porém, a gente sabe também que o mundo real é um pouquinho diferente disso, então tudo bem escorregar para um lado. Importante é estar atenta e tentar voltar para o meio, para o centro, para o seu centro. Desenvolvimento pessoal aqui desse arquétipo, né? É uma das coisas que esse arquétipo fala muito é da vulnerabilidade, por isso aquela casca que protege, né, o casco do caranguejo, mas de talvez trabalhar a nossa vulnerabilidade, entendendo que ela não é uma fraqueza, que a vulnerabilidade, né, ela pode até ser um terreno muito fértil para da onde aonde eu planto coisas, porque se aprende muito na vulnerabilidade, é um bom caminho também para trabalhar, né, para a gente não ficar muito presa dentro da armadura. A gente sabe que quem cresce é quem vai conseguir sentir coisas, né? Quem amadurece, pelo menos, né? Não só aquele que sabe racionalmente, porque para aplicar as coisas que a gente sabe na vida prática, a gente tem que ter um crescimento emocional também, o amor tem que se instalar de alguma maneira em nós, né? Quem cria, como é que a gente vai criar vínculos com outras pessoas se a gente não aceita correr o risco, né, de sofrer, de perder aquela pessoa? Enfim, é isso, né? Só vai. A Brené Brown, que fala de vulnerabilidade, eu lembrei dela agora por causa disso. Ela põe uma frase que agora eu não me lembro de qual presidente dos Estados Unidos é, mas é uma, acho que é do Benjamin Franklin, eu não tenho certeza, mas eu acho que é dele. Ou é do Abraham Lincoln, é um daqueles antigos que fala: não confie em ninguém que não esteja na arena. E isso quer dizer, né? Se você quer é, viver algo, você tem que ir lá na arena, você tem que entrar no jogo, né? Não dá para eu assistir apenas. Quem está assistindo no camarote ou na arquibancada, tanto faz, não está passando por aquela experiência. Pode estar testemunhando a experiência de outra pessoa. Testemunhar, como a gente tem empatia, a gente até consegue sentir algo no lugar daquela pessoa, mas não é a mesma coisa, tá? Maturidade emocional é porque eu até sinto empatia naquele momento, mas quando daqui 3 meses ou 3 anos uma situação se apresentar na minha frente e eu precisar daquela maturidade emocional, eu não desenvolvi, né? Porque eu não passei a experiência. Eu não vou me lembrar daqueles 3 anos atrás em que eu senti empatia por alguém, a não ser que seja algo realmente muito forte, né? Uma coisa muito violenta, muito forte. Ainda assim, a minha reação pode ser condicionada, não, como as nossas ações são 90% do nosso emocional, eu não desenvolvi aquela maturidade, eu ainda estou condicionada num emocional anterior, digamos, menos desenvolvido. Então, essa maturidade emocional, ela diz, acho que uma das mais coisas mais importantes é não pense que maturidade emocional é não sentir. Muito pelo contrário, é sentir e saber sentir aquilo, né? Aprender a cuidar do que a gente sente, né? E isso fala para nós dessa questão de acolher o que chega até nós, o que nós sentimos, da gente não negar, não tentar fugir, não tentar anestesiar, né? Porque o que não for acolhido vai passar o resto da nossa vida pedindo atenção e vai se mostrar através de diversos sinais diferentes. Quando a gente, por exemplo, teve a criança ignorada e nós não trabalhamos isso, ela vai aparecer lá nos nossos relacionamentos. Uma dor que foi reprimida, né, uma tristeza, vamos falar, por exemplo, uma mágoa, uma dor, vai aparecer lá no corpo como uma doença. Um medo que a gente esconde vai aparecer numa tomada de decisão. Mas a emoção, né? Aquela emoção que foi negada, ela nunca vai desaparecer. Ela só vai trocar de roupinha para mostrar pra gente, né? Porque quando eu senti, eu não me permiti sentir, ou eu estava tão desconectada dessa casa que também se chama corpo, que eu não consegui perceber. Ela vai aparecer de novo numa outra roupagem, em outro momento, para trazer essa estabilização. A busca da maturidade emocional. Então, eu vou deixar algumas perguntas, né, durante essa temporada do Sol aí, 20 de maio a 20 de julho.
onde eu realmente me sinto em casa, quais ambientes que alimentam a minha alma, que histórias familiares ainda governam as minhas escolhas, o que eu preciso acolher em mim antes de tentar mudar o mundo, isso é bem importante, né? Que parte da minha criança interior ainda espera ser escutada, quem cuida de quem cuida, porque você, né? O, o arquétipo de câncer é de um grande ou grande, de uma grande cuidadora, e quem cuida de quem cuida, certo? Tem oferecido para mim o mesmo carinho que eu ofereço para as pessoas que eu amo, isso é importante, né? E também deixar aqui como final também a questão de que o signo de câncer é o último da mandala zodiacal que fala da perspectiva pessoal. Então, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer estão falando muito do eu, né? Da minha perspectiva pessoal, individual, na, no contexto histórico, claro, que eu estou e no momento que eu estou. Depois, os próximos quatro vão falar de outra perspectiva e os últimos quatro de outra ainda diferente. Então, isso é muito uma investigação mesmo no nível indivíduo, tá? E por fim, né? Câncer lembra que a gente que vai tentar nos lembrar que crescer, né? Quando muitas vezes a gente, até eu mesmo lembro de ter passado por isso, eu achava que crescer, que amadurecer era abandonar as minhas raízes, né? Era cortar, não cortar vínculos de não falar mais, mas sabe, era quase como se, se foi assim, então eu vou fazer o oposto, né? Então, na verdade, não é isso. É permitir que essas raízes sustentem novos ramos que saem por mim, né? Que não são os mesmos que vieram antes. Também uma outra coisa para a gente aprender é que a força não é a dureza, né? A força é essa capacidade de nutrir a vida, construir uma casa dentro de si, uma casa onde a minha criança pode descansar, a minha adulta pode decidir e o meu espírito pode florescer. Quero deixar então esse convite que essa temporada, né, seja para voltar ao lugar mais importante que existe, talvez, que é a nossa própria casa interior. Agradeço por caminharem comigo em mais um episódio do Calendário Vivo. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha, considere se inscrever aqui no meu canal. E no próximo a gente vai seguir aí vendo o arquétipo da lua, não sob a perspectiva de mandala lunar, mas vamos falar sim do arquétipo da lua como regente deste signo. Que o tempo continue vivo dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Até o próximo encontro.